Se você observar com cuidado, existe algo estranho, quase suspeito, na forma como Jesus ensinava. Ele falava com multidões, e mesmo assim não explicava tudo de forma direta. Ele tinha a oportunidade de ser claro, objetivo, didático. Mas em vez disso, ele contava histórias. Semeador, joio e trigo, filho pródigo, bom samaritano, tesouro escondido, pérola de grande valor. E aí vem a pergunta que muda tudo. Por que um mestre tão profundo escolheria parábolas quando poderia simplesmente ensinar de forma direta? Muita gente responde com algo simples, porque era mais fácil para o povo entender. Mas essa explicação é superficial, porque na prática, as parábolas faziam o oposto. Muitas pessoas ouviam e não entendiam. E Jesus sabia disso. Então a pergunta real é: se nem todo mundo entendia, por que ele insistia? A resposta é profunda, psicológica e extremamente atual. Porque as parábolas não foram feitas para informar a mente, foram feitas para revelar a mente. Uma cena que parece simples, mas não é. Imagine uma pessoa na multidão. Ela está cansada, carrega problemas, sente medo, tem culpa, tem raiva, está buscando algo, mas não sabe o que. Ela escuta Jesus contar uma história sobre sementes caindo em diferentes solos. Ela pensa: ok, sementes, solo, agricultura. Mas o coração dela sente um incômodo estranho. E ela nem sabe por quê. Isso é uma parábola funcionando. Uma parábola não é só um conto. Ela é um espelho psicológico disfarçado de história comum. A mente humana não gosta de ser confrontada se Jesus dissesse diretamente: você é orgulhoso, você vive em auto-engano, você finge que é bom, mas é movido por medo, você se esconde atrás de regras. A maioria das pessoas teria uma reação automática: negar, justificar, atacar, se fechar. Isso é mecanismo de defesa. A mente humana protege a autoimagem como se fosse vida ou morte. Jesus conhecia esses mecanismos muito antes da psicologia moderna dar nome a eles. Então ele fez algo genial. Ele contava histórias que passavam pela guarda do ego. O ego não se sente atacado por uma história. Ele baixa a defesa. E é aí que a verdade entra. A parábola como truque de consciência. Pensa nisso. Quando você ouve uma história, você se identifica com personagens, imagina cenas, sente emoções, julga atitudes, ou seja, você se revela. A parábola funciona como uma máquina de revelação. Ela não diz: você é assim. Ela cria um cenário e faz você pensar: quem está certo? Quem está errado? O que eu faria? Por que isso me irrita? Por que isso me emociona? E quando você responde, você mostra quem você é. Isso é autoconhecimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase é chave. Jesus não dizia: quem tem cérebro, entenda. Ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Ouvir aqui não é captar som. É deixar algo atravessar você. Ele sabia que alguns escutariam e acordariam, outros escutariam e continuariam iguais, porque parábola não é para todo mundo ao mesmo tempo. Ela é para quem está pronto. E isso não é elitismo, é psicologia. A mente fechada não entende porque não quer entender, porque entender exigiria mudança. A parábola não é sobre o tema, é sobre você. Quando alguém lê a parábola do filho pródigo, por exemplo, muita gente acha que o tema é perdão, mas a parábola faz algo mais profundo. Ela testa você. Você se identifica com quem? Com o filho que se perdeu? Com o pai que acolhe? Com o irmão que julga? Cada identificação revela uma estrutura interna. Se você sente raiva do irmão mais velho, talvez exista em você uma parte rígida que se vê exposta. Se você se emociona com o pai, talvez exista um desejo profundo de acolhimento interno. Se você se identifica com o filho pródigo, talvez você esteja voltando para si mesmo. A parábola é um espelho, e Jesus sabia que espelhos mudam mais do que discursos. Contexto histórico. Por que isso era genial naquela época, na época de Jesus? Muita gente era analfabeta, a cultura era oral,
A memória era treinada por repetição, histórias eram forma de transmitir sabedoria. Mas o ponto não é só facilidade. O ponto é profundidade. Uma lei pode ser decorada. Uma história é vivida por dentro. E aquilo que é vivido por dentro transforma. Parábolas como linguagem do inconsciente. Aqui entra algo que deixa o vídeo ainda mais profundo. A mente consciente entende conceitos. A mente profunda entende símbolos. Por isso sonhos são simbólicos. Por isso mitos atravessam culturas. Por isso histórias mudam pessoas. Parábolas são símbolos. Jesus falava com o inconsciente sem precisar dizer inconsciente. Ele plantava imagens na mente das pessoas. E essas imagens continuavam trabalhando dentro delas. É por isso que, 2000 anos depois, ainda falamos dessas histórias. O que isso diz sobre a mente humana? Diz algo poderoso. A mente não muda pelo que ela sabe. A mente muda pelo que ela vê em si. E ver exige espelho. A parábola é o espelho. Se você está percebendo que Jesus ensinava a consciência de um jeito muito mais profundo do que te contaram, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui a gente lê Jesus como mapa da mente humana, sem dogma, com profundidade, porque alguns não entendiam as parábolas, e o que isso revela sobre o ego, a resistência e o auto-engano. Existe uma das falas mais desconcertantes de Jesus que quase nunca é explorada em profundidade. Depois de contar parábolas, ele diz algo que parece duro, quase elitista. A vós é dado conhecer os mistérios, mas a eles não. Muita gente lê isso e pensa, então Jesus escolhia quem podia entender? Mas essa leitura é superficial. Jesus não falava de exclusão externa, ele falava de disponibilidade interna. E aqui entramos no ponto mais sensível da mente humana. O problema não é ouvir, é suportar o que se ouve. Todo ser humano escuta histórias, mas nem todo ser humano suporta o que a história revela. Quando uma parábola toca um ponto inconsciente, algo acontece por dentro. Desconforto, irritação, confusão, rejeição, desinteresse. Essas reações não são falta de inteligência. São mecanismos de defesa. A mente percebe que algo ameaça a identidade construída e se fecha. Jesus conhecia esse movimento. A função do ego: proteger a imagem. O ego não existe para buscar verdade. Ele existe para manter coerência interna, mesmo que essa coerência seja baseada em ilusão. Quando uma parábola revela incoerência, hipocrisia, auto-engano, apego, orgulho disfarçado, o ego reage. Não dizendo isso é falso, mas dizendo isso não faz sentido, isso é confuso, isso não é para mim, isso é exagero. Essa é a mente se defendendo. Por isso, Jesus não explicava tudo. Aqui está algo crucial. Se Jesus explicasse tudo racionalmente, o ego aprenderia a se defender melhor. A explicação direta alimenta o intelecto. A parábola contorna o intelecto. Jesus não queria formar especialistas em discurso espiritual. Ele queria gerar insight. Insight não é aprendido, é percebido. E percepção não pode ser forçada. A mente que não entende está, na verdade, evitando ver quando alguém diz: eu não entendo essa parábola. Muitas vezes, o que está acontecendo é: se eu entender, vou ter que mudar. A mente prefere confusão à transformação. Por isso Jesus dizia: eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Isso não é julgamento, é descrição psicológica. A parábola como teste de consciência. Cada parábola é um teste silencioso. Ela pergunta sem palavras: você está disposto a se ver? Você está pronto para soltar certezas? Você suporta não estar certo? Você aceita perder uma identidade? Quem responde sim, entende. Quem responde não, escuta apenas uma história. O auto-engano é mais confortável que a verdade. A verdade liberta, mas antes ela desorganiza. E a mente humana odeia desorganização. Jesus nunca prometeu conforto psicológico. Ele prometeu liberdade. Mas liberdade exige atravessar confusão, insegurança, vazio, não saber.
A maioria prefere continuar entendendo tudo, mesmo que esteja presa. Por que parábolas ativam a sombra? Uma parábola nunca aponta só para o bem, ela revela inveja, julgamento, rigidez, orgulho, medo. Quando alguém reage negativamente a um personagem, está reagindo a uma parte interna. Isso é sombra. Jesus não falava de sombra como conceito, mas ele a colocava em cena. E quem não quer ver a própria sombra, rejeita a história. Exemplo clássico: o irmão mais velho. Na parábola do filho pródigo, muita gente se incomoda com o irmão mais velho. Por quê? Porque ele é justo, correto, obediente, e mesmo assim está preso. Ele representa a mente que cumpre regras, mas não é livre. Quem se identifica com ele costuma sentir raiva do pai. Isso revela algo interno. A parábola não acusa, ela mostra. Entender não é concordar. É se ver outro erro comum, é achar que entender uma parábola significa concordar com ela. Não, entender é perceber. Por que algo te irrita, por que algo te emociona, por que algo te confunde, por que algo te incomoda. Essas reações são mapas internos. Jesus oferecia mapas, não respostas. A diferença entre discípulo e multidão. Jesus falava parábolas para todos, mas só explicava para alguns. Por quê? Porque explicar exige disposição. Os discípulos perguntavam, a multidão consumia. Perguntar exige humildade. Consumo exige apenas curiosidade. Essa diferença existe até hoje. A mente moderna faz o mesmo hoje. Muitas pessoas consomem vídeos, leem livros, ouvem podcasts, mas poucas deixam algo realmente atravessar. Elas acumulam informação, mas evitam transformação. As parábolas continuam funcionando do mesmo jeito. Elas revelam quem quer despertar e quem só quer conteúdo. Consciência não se defende. Se abre quem vive na defensiva não entende parábolas, porque parábolas exigem abertura. A mente aberta não é ingênua, ela é corajosa. Corajosa o suficiente para não se justificar, não se proteger, não se esconder atrás de certezas. Jesus falava para essa mente. A linguagem oculta das parábolas. Como Jesus falava diretamente com o inconsciente humano, existe algo que a mente racional raramente aceita de imediato. O ser humano não é transformado por informações, mas por símbolos. Conceitos explicam, símbolos revelam, e Jesus falava quase exclusivamente por símbolos. Isso não era poético por acaso. Era psicológico, era estratégico, era profundamente consciente. A mente humana funciona em camadas para entender por que as parábolas são tão poderosas. Precisamos compreender algo essencial sobre a mente. Ela não é uma coisa só. Existe a mente racional, que analisa, julga, compara, a mente emocional, que reage, sente, se defende, a mente profunda, que sonha, simboliza, associa. A maioria das pessoas vive tentando mudar a si mesma, falando apenas com a mente racional. Jesus falava com a mente profunda. E é por isso que suas palavras continuam vivas 2000 anos depois. Conceitos informam. Histórias transformam. Um conceito diz, isso é assim. Uma história pergunta, o que você vê aqui? Quando alguém ouve um conceito, ela pode concordar ou discordar. Quando ouve uma história, ela se envolve. Ela imagina. Ela sente. Ela se projeta. Ou seja, ela participa. Jesus não queria adesão intelectual. Ele queria participação interior. Por que sonhos e parábolas se parecem? Observe seus sonhos. Eles raramente explicam algo diretamente. Eles mostram cenas estranhas, simbólicas, às vezes confusas. Mas quando você sente um sonho, ele pode te transformar profundamente. Parábolas funcionam do mesmo jeito. Elas não dizem, você é assim. Elas mostram uma cena e deixam a mente profunda trabalhar. Jesus conhecia essa dinâmica intuitivamente. Ele falava a linguagem que a mente mais antiga entende: imagem e símbolo. A parábola como espelho interior. Uma das funções mais poderosas da parábola é reflexiva. Ela não aponta para fora,
ela aponta para dentro. Quando você escuta uma parábola e reage, essa reação já é a resposta. Se você se irrita, algo foi tocado se você se emociona. Algo foi reconhecido se você rejeita. Algo foi ameaçado se você se cala. Algo foi visto. A parábola não ensina moral. Ela revela estado interno. Porque a mente racional não confia em parábolas, porque a mente racional gosta de controle. Ela quer definições, conclusões, passos claros, certo e errado. Parábolas fazem o oposto. Elas abrem perguntas, criam ambiguidade, desmontam certezas, deixam espaço. E espaço é perigoso para o ego. Onde há espaço, há possibilidade de mudança. A parábola não te diz o que fazer, e isso é o ponto. Repare, Jesus raramente dizia exatamente o que fazer em termos práticos e diretos. Ele mostrava situações, porque quando alguém descobre algo por si, não esquece, não depende, não terceiriza. Descoberta gera autonomia. Obediência gera dependência. Jesus estava formando pessoas conscientes, não seguidores mecânicos. A mente profunda não pensa em palavras. A mente profunda pensa em imagens, metáforas, emoções, sensações. Por isso, quando algo realmente te marca, você não lembra só da frase, você lembra da cena. Parábolas criam cenas internas. Essas cenas continuam trabalhando dentro da pessoa mesmo depois que a história acaba. É por isso que muitas parábolas só fazem sentido anos depois. Por que Jesus não corrigia interpretações? Outro ponto fascinante. Jesus raramente corrigia interpretações erradas de parábolas. Por quê? Porque a interpretação revela quem interpreta. Se alguém entende a parábola de forma moralista, isso mostra o nível de consciência dessa pessoa naquele momento. Se alguém entende de forma simbólica, mostra outro nível. A parábola não se adapta à pessoa. A pessoa se revela diante dela. Parábolas não são ensinamentos, são portais. Um ensinamento fecha, uma parábola abre. Ela não te leva a uma conclusão final. Ela te leva a um ponto de observação. E consciência não é chegar a respostas. É mudar o ponto de onde você observa a vida. Jesus mudava pontos de observação. O perigo de explicar demais. Sempre que alguém tenta explicar demais uma parábola, algo se perde. Porque a explicação racional pode matar a experiência simbólica. Jesus explicava apenas quando alguém realmente perguntava, e mesmo assim, nunca totalmente. Ele preservava o mistério. Mistério não é ignorância, é profundidade. A parábola como despertador interno. Uma parábola bem ouvida não te deixa igual. Ela te acompanha, te incomoda, volta à mente em momentos inesperados, aparece quando você está prestes a repetir um padrão. Ela funciona como um despertador interno. Jesus não estava tentando convencer ninguém. Ele estava plantando sementes. Sementes não crescem sob controle, e aqui tudo se conecta. Jesus contava uma parábola sobre sementes porque ele sabia como sementes funcionam. Elas precisam de tempo. Não crescem sob pressão, brotam quando encontram espaço. Consciência é igual. A parábola não força. Ela espera. O que isso significa para você hoje? Se você escuta uma parábola e não entende, isso não é fracasso. É convite. Convite para observar suas reações, perceber suas defesas, notar onde você se fecha, sentir onde algo toca. Jesus não queria compreensão imediata, ele queria processo interno. Agora chegamos ao ponto mais prático de todos. Como usar as parábolas hoje como ferramenta real de autoconhecimento? Como escutá-las de um jeito que revele padrões da mente? Como transformar histórias em espelhos vivos para a própria consciência? Se você está começando a perceber que as parábolas falam diretamente com a sua mente profunda, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, histórias não são entretenimento, são portais. Como usar as parábolas como espelhos da sua mente? Depois de compreender por que Jesus usava parábolas, porque nem todos entendiam e como elas falam diretamente com o inconsciente, chegamos ao ponto decisivo. Como usar as parábolas hoje como uma ferramenta real de autoconhecimento? Como deixar de ouvir histórias e começar a se ver nelas? Aqui,
O ensinamento deixa de ser teórico. Ele se torna experiência. E Jesus sempre apontou para a experiência, nunca para o acúmulo de ideias, a mudança de postura, de entender para observar. O maior erro ao ouvir uma parábola é tentar entender o significado correto. Essa postura mantém tudo no plano intelectual. A postura consciente é outra, observar o que acontece em você enquanto escuta. Antes de perguntar, o que isso quer dizer? Pergunte, o que isso desperta em mim? Onde eu reajo? Onde eu me defendo? Onde eu me emociono? Onde eu julgo? Essas reações são o verdadeiro ensinamento. Como ler uma parábola por dentro? Use este processo simples e profundo. 1. Escute sem interpretar imediatamente. Não procure lição moral. Deixe a história acontecer dentro de você. 2. Observe sua identificação. Com qual personagem você se identifica? O que perde? O que julga? O que espera? O que controla? A identificação revela estruturas internas. 3. Observe suas emoções. Raiva, tristeza, incômodo, compaixão, rejeição. Nenhuma é errada. Todas são pistas. 4. Observe seu julgamento. Quem você acha certo ou errado? O julgamento mostra onde o ego está operando. 5. Observe o silêncio. Às vezes, a parábola não gera reação imediata. Gera silêncio. Esse silêncio também é resposta. Parábolas revelam padrões, não comportamentos. Jesus não estava interessado em corrigir comportamentos isolados. Ele revelava padrões mentais. Padrões como necessidade de controle, medo de perder rigidez moral, carência de reconhecimento, apego à identidade. Uma parábola bem escutada revela de onde você reage, não apenas como você age. Exemplo prático: o bom samaritano. Se você escuta essa parábola como seja bom com todos, ela vira moral. Mas se você escuta conscientemente, ela pergunta: quem você ajuda? Quem você ignora? Quem você julga indigno? Onde sua compaixão tem limites? A parábola não te manda ajudar. Ela mostra onde sua humanidade se fecha. Isso é consciência. O papel do desconforto. Se uma parábola te incomoda, ótimo. Desconforto é sinal de contato. A mente que foge do desconforto, foge do autoconhecimento. Jesus nunca tentou evitar o desconforto psicológico, ele o usava como portal. Desconforto não é erro, é abertura. Não transforme a parábola em identidade. Outro risco comum: transformar a interpretação da parábola em identidade espiritual. Exemplo: eu sou como o Pai misericordioso. Eu já superei isso. Isso não é mais comigo. Essa postura fecha o processo. A consciência não diz eu sou. Ela pergunta: onde isso aparece em mim agora? Jesus falava para o agora, não para a imagem ideal de si. A parábola como prática contínua. Você não escuta uma parábola uma vez só. Ela te acompanha. Ela reaparece. Em decisões, em conflitos, em reações automáticas, em relacionamentos. Quando algo acontece na sua vida e você lembra de uma parábola, ela cumpriu seu papel. Ela virou referência interna, não crença. Por que isso não vira religião? Porque religião cristaliza. Parábola movimenta. Religião diz, isso é assim. Parábola pergunta, o que você vê agora? Consciência não se fixa. Ela se atualiza. Jesus nunca quis discípulos que repetissem histórias. Ele quis pessoas que se vissem nelas. Como usar parábolas no dia a dia? Você pode usar parábolas como prática simples. Leia uma parábola lentamente, feche os olhos, observe suas reações. Leve uma pergunta para o dia. Onde ajo como esse personagem? Onde evito ver isso em mim? Sem culpa. Sem correção forçada, sem performance espiritual, apenas observação honesta. O resultado natural desse processo. Quando parábolas são vividas como espelhos, o julgamento diminui a rigidez, enfraquece a empatia, aumenta o ego, relaxa, a presença cresce, nada é imposto. Tudo se reorganiza. Isso é transformação real. Jesus usava parábolas porque a mente racional resiste o ego,
Se defende a verdade direta, é rejeitada, a consciência precisa de espelho. Parábolas atravessam defesas. Elas não explicam, revelam, não ensinam o que pensar. Mostram como você pensa. E quando você vê como pensa, algo muda por si só. Se este vídeo fez você perceber que as parábolas são mapas vivos da mente humana, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus são vividos como ferramentas de autoconhecimento, consciência e liberdade interior. Sem dogmas, sem respostas prontas, apenas percepção real. Comente. Qual parábola mais te incomoda? E por quê? Jesus não contava histórias para informar. Ele contava histórias para acordar. A parábola não mora no texto. Ela acontece dentro de você. E quando você se vê nela, a história termina. Mas a consciência começa. Até o próximo vídeo.